E aí, tudo bem? Beleza? Bom, então a gente vai dar continuidade aqui às aulas de mecânica clássica para ensino superior e a gente vai falar hoje da primeira e segunda leis de Newton, tá? Na realidade, a gente vai falar delas a fundo mais para frente, quando a gente fizer a conexão entre o momento linear e a terceira lei, mas é como se fosse uma prévia isso aqui, né? Até porque a primeira e a segunda leis elas já são bem apresentadas no ensino médio. De certa forma, né? Porque como, muitas vezes a primeira lei, né, chamada de lei da inércia, ela, talvez a maneira mais comum que todo mundo conheça, ela descrita, né, seja que um corpo que esteja em movimento tende a ficar em movimento e um corpo que está em repouso tende a ficar em repouso, né, até que uma força externa haja sobre ele. Mas o cara que acha que a primeira lei de Newton só diz isso, ele não entendeu por completo a primeira lei. Eu já vou explicar por quê. Vamos lá. A segunda lei diz pra gente o quê? Que a aceleração sofrida por um corpo, se eu tenho um corpo aqui e ele sofre uma aceleração, ela é proporcional à força dividido pela massa desse mesmo corpo aqui, né, que tem massinha M. Agora, aqui a maneira mais comum, né, a gente vê é F igual a MA no ensino médio, né? Mas por que, então, que eu preciso da primeira lei de Newton se eu já tenho a segunda? A primeira lei não é um caso particular da segunda? Veja só, se a aceleração é zero, logo fica m vezes zero, aí eu tenho que a força é zero. Então, se a aceleração é zero, o movimento é constante, né? Continua na primeira lei. A gente vai para a primeira lei nesse caso aqui, que um corpo em movimento com velocidade constante, né, ele tende a continuar com velocidade constante ou em repouso até que uma outra força age sobre ele. Mas a segunda lei também diz isso. Se eu pegar a aceleração e zerar a aceleração, ou seja, a velocidade é constante ou nula, então a segunda lei fala exatamente a mesma coisa que a primeira, né? Por que eu preciso da primeira lei? Afinal de contas, já pararam para pensar isso? Igual eu falei, o cara que acha que a primeira lei só fala que um corpo com velocidade constante tende a permanecer em movimento com velocidade constante ou em repouso até que uma outra força age sobre ele, ele entendeu a primeira lei de Newton em partes. Porque a primeira lei é fundamental para dizer que isso só ocorre em referenciais inerciais. Em referenciais inerciais, eu posso dizer que F é igual a ma. Se eu estou num referencial não inercial, então isso aqui é para um referencial inercial. Se eu estou num referencial não inercial, F igual a ma, ela já não vale mais. Isso aqui não vale. Na verdade, ela vale, mas a gente tem que dar uma mexida nela, né? Tem que adicionar ali um outro termo, uma força fictícia, coisa que a gente vai falar mais pra frente, né? Então vamos lá. Primeiro, na verdade, a gente teria que definir o que é um referencial inercial. O referencial inercial é aquele que tem uma velocidade constante, sem nenhuma força agindo sobre ele, ele tem velocidade constante. Logo, se existe um referencial inercial com a precisão que eu quiser e haja um outro referencial com velocidade constante em relação a esse referencial que eu escolhi, logo há infinitos referenciais inerciais, né? Porque se existe um, eu posso encontrar um outro que tenha velocidade constante em relação a esse, então eu posso encontrar infinitos. Isso é bem fácil da gente pensar, né? Então a primeira lei ela é fundamental para tá falando para a gente, né, que isso só é válido em referenciais inerciais, não pode ter aceleração, rotação, tudo aquilo que torna um referencial não inercial. Se eu quero uma precisão baixa, eu posso usar a superfície da Terra. A gente sabe que a Terra não é um referencial inercial porque ela está em rotação, né? Mas é um bom, em primeira aproximação, é um bom referencial inercial se eu estou falando de distâncias curtas, como
dentro de uma sala, por exemplo, eu posso considerá-la sendo um referencial inercial. Bom, a segunda lei, a gente aqui na linguagem aqui do ensino superior, na linguagem do cálculo, a gente vai dizer que a força resultante, ou a soma, né? Posso escrever assim, a soma das forças resultantes é igual à taxa de variação do momento com relação ao tempo. Lembra do momento linear ou quantidade de movimento? T é mv. Ou lembra da nossa notação lá? Igual a mx ponto. X ponto é dx dt, ou seja, a derivada da posição em relação ao tempo, que é a velocidade. Essa é a maneira que a gente escreve a segunda lei de Newton aqui no ensino superior. Se você abrir isso aqui, ó, isso aqui vai ficar ddt de mv. Acontece que m é constante, então ele sai fora dessa derivada, então eu posso escrever aqui dp. dp dt, eu já vou também fazer você se acostumar com a notação, eu vou escrever p ponto, tá? Então p ponto, posso falar do vetor, né? Não tem problema nenhum. P ponto é m, isso aqui saiu da derivada, dv dt. Só que dv dt é a aceleração, isso aqui é v ponto, né? Então a gente tem que a força resultante, né? Que é P ponto, é MA, certo? As leis de Newton, elas não são demonstradas matematicamente, elas são feitas com base em experimentos, tá? Não existe o cara falar, demonstrei a segunda lei de Newton, não existe, ela é uma lei empírica, né? Foi lá e foi medido. Agora, essa é um parênteses isso daqui, né? Essa forma de escrever a segunda lei de Newton, F igual a ma, ela não é válida na mecânica relativística. Quando a gente for falar de teoria da relatividade, ela não vai ser válida. Essa forma vai ser válida. Ela é a mesma. Essa aqui não. E a gente vai ver lá mais pra frente o porquê disso. Bom, então, a terceira lei eu não vou falar nesse vídeo. Num vídeo posterior, quando a gente for fazer a conexão entre o momento e a terceira lei, né, ação e reação. Mas, bom, pro vídeo de hoje era isso e até a próxima aula então. Valeu!